antes nós temos feito. Amém, irmãos, irmãs? Vamos orar então para a nossa reflexão de hoje. Vou pedir para o Guilherme fazer essa oração, que o Senhor nos ilumine nesta manhã. Amém, Jesus. Amém. Lembrar que ontem teve o horto lá, né? A molecada brincou lá no horto ontem. Foi uma benção. Meus irmãos, minhas irmãs, último domingo desse mês. E como nós fazemos todos os meses que temos séries de mensagens, a não ser que às vezes eu estenda a série, já aconteceu, mas a gente encerra essa temática, né? Então nós estamos falando sobre graça. Graça, esse conceito tão falado, essa palavra tão dita nos ambientes religiosos, cristãos, mas que é pouco compreendida, né? Principalmente aquilo que deriva da graça, né? Nós tratamos, nos 2 domingos que nós tivemos, sobre alguns temas que é de difícil aceitação. Tanto que uma das mensagens foi exatamente essa. A primeira delas foi mostrar a nossa visão, eu vou falar uma palavra difícil, mas é simples o conceito, a questão antropológica, né? Então, a condição do ser humano, quando nós estamos pensando nele como indivíduo. Então, a psicologia tem uma visão, a sociologia tem uma visão, a Bíblia tem a sua própria visão. Quem é o ser humano na sua condição, na sua natureza, e não há distinção, todos os seres humanos são assim. Quem são eles? Pessoas que são injustas diante de Deus. Nada mais é do que pessoas que pecam, que se esquecem de Deus, nas palavras do apóstolo Paulo, que ofendem a Deus, ou seja, aqueles que concretizam uma ofensa. Por quê? Porque pecar é sair da comunhão com Deus. Então, todas as vezes que eu perco a minha comunhão com Deus, ou seja, que eu estou deixando de ser íntimo, de ser amigo, eu estou pecando por algum motivo ou outro. Porque Deus é a razão primária da existência humana. Uma vez que eu deixo de tê-lo como a razão primária, eu estou pecando. Porque Deus é a primeira coisa. Então, nós vimos que nós somos injustos, por quê? Porque nos esquecemos de Deus, porque vivemos pecando, porque fazemos uma série de coisas, mas, por outro lado, ainda assim Deus nos ama. Vimos isso. Também na semana passada, vimos como é difícil nós aceitarmos, porque esse mundo diz para nós que nós precisamos ser uma cópia melhores do que nós somos. Então, você sai aqui da igreja, alguém vai dizer para você, não, você não precisa ser assim. Você não precisa pensar que você é esse indivíduo. Você não precisa ter essa consciência de que você é mau, que você é injusto. Um monte de gente vai dizer isso, inclusive a religião está dizendo isso. Só que para a Bíblia isso não tem nenhum sentido, porque a Bíblia não está preocupada com a nossa visão de mundo moderno. Ela está preocupada com a nossa natureza humana. E por isso a Bíblia não é um livro anacrônico, não é um livro que ficou obsoleto. Por quê? Porque ele trata do ser humano na sua essência. O ser humano é ser humano desde sempre. É claro, ele teve diversos processos evolutivos, e não estou falando lá da teoria darwinista, mas ele teve vários processos? É claro, teve muitas coisas. O ser humano foi se adaptando, ele foi mudando, mas na sua natureza ele continua a mesma pessoa. Por isso a Bíblia serve para o pessoal lá primitivo, como serve para o pessoal pós-moderno, hipermoderno, como estão falando hoje. A Bíblia sempre vai servir. Por quê? Porque ela trata das questões humanas. Então, quando nós estamos diante de uma afirmação que todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, que não há um justo, não há um sequer, que todos nós pecamos e somos injustos diante de Deus, nós não queremos aceitar isso, porque tudo ao nosso redor diz o contrário. Diz que nós podemos ser bons, diz que nós podemos ser plenos, diz que nós podemos atingir os potenciais mais assim, grandes possíveis
na nossa existência. E tem gente que acredita na lei da atração, num monte de coisa aí. E aí é problema de quem acredita. A Bíblia não trata essa questão, né? A Bíblia diz que nós dependemos de Deus e que para nós termos comunhão com Ele, nós nem sozinhos nós conseguimos fazer isso. Nós precisamos de alguém que faça mediação. E esse mediador se chama Jesus. E para que a gente volte a ter intimidade com Deus, esse Jesus precisa entrar na nossa vida, fazer com que a gente reconheça a nossa condição e, a partir disso, a gente ter relacionamento com Ele, né? Essa é a visão bíblica. Eu não consigo enxergar outra questão. Os teólogos, ao longo da história, não conseguem enxergar outra forma antropológica nas Escrituras Sagradas. Então, se por um lado há o lado negativo, né, que as Escrituras diz que nós somos injustos, há também o lado positivo, que a Bíblia diz que Deus ainda assim perdoa os nossos pecados, que Deus ainda assim faz a mediação através de Jesus para que nós tenhamos intimidade com Ele. Nós não ficamos apenas na notícia ruim de quem nós somos. Nós temos a notícia boa daquilo que Deus fez por nós, sendo quem nós somos. Então, de fato, o propósito dessa série de mensagens foi mostrar uma coisa, mostrar que nós somos todos iguais, que não há distinção entre nós. Eu não permito que você diga que eu sou diferente de você, porque eu sou o seu pastor, do ponto de vista espiritual. Eu tenho uma responsabilidade, eu tenho uma missão, eu tenho uma vocação, mas eu não sou diferente de você, não. E você não pode permitir que eu diga que você é diferente de mim, porque você não é também. E todas as pessoas que estão aí do seu lado não é diferente de você. Todos nós aqui somos iguais diante de Deus. Por isso, nós precisamos abaixar nossa bola, nós precisamos entender essas questões, cuidado com o julgamento, cuidado com aquilo que nós falamos, cuidado, porque nós não somos melhores do que ninguém, nós somos todos iguais. Então, o objetivo da série era exatamente isso, mostrar que não há super espirituais, não há santinhos, essa palavra, né? Não há pessoas perfeitas, e a partir disso, não há também superioridade, não há soberba, não deve existir orgulho, não deve existir, muitas vezes, indiferença. Porque todo mundo, e eu estou falando diante de uma realidade onde todo mundo, mais ou menos, é igual. Só que eu não estou falando só de nós aqui, eu estou falando de todos os seres humanos. Todos. Então saia daqui também, tá? Não esqueça que do outro lado das paredes há muitos e muitos seres humanos que são iguais a nós, né? E que, assim, do ponto de vista teológico, bíblico, são tão pecadores como nós e podem ser tão amados ou são tão amados como nós. Lembre-se sempre disso. Então, quando o Evangelho, nós temos uma mania muito feia de ler a Bíblia. Quando nós lemos nos Evangelhos que Jesus se assentava com os pecadores, nós fazemos uma aplicação como que se a gente não estivesse nesse grupo coletivo de pecadores. Então, Jesus se assentou na casa do publicano lá, né, e aí muitos pecadores estavam na mesa com ele. E quando a gente lê esse texto, a gente pensa, quem são esses pecadores? Ah, eram os pecadores lá da época, eram aqueles que eram pagãos, eram aqueles que eram idólatras, eram aquelas pessoas, aquelas mulheres que eram prostitutas. Tá, mas quando nós lemos esse texto, nós precisamos nos incluir naquela coletividade. Porque quem não era pecador na mesa com Jesus? Quem não estava num estado de pecado e de ofensa na mesa com Jesus? Então nós temos uma mania meio feia de achar que a gente não pode se incluir no lugar que nos pertence.
Então, quando você lê lá que Jesus cuidava dos pecadores, que ele se assentava à mesa com os pecadores, é conosco que ele está fazendo isso. Você não pode achar que ele está fazendo isso com aquele que rouba, com aquele que mata, com aquele que... Só com esses. É conosco também. Todos nós estamos sentados na mesa, no lugar, na cadeira nossa está escrito assim, pecadores. E graças a Deus por isso. Quando nós nos reconhecemos como pecadores, quando nós conseguimos diagnosticar esse mal que há em nós, nós estamos abertos para receber aquilo de mais maravilhoso que eu tenho falado o mês inteiro, que é a graça de Deus. A graça de Deus, ela chega na mesa onde pessoas reconhecem que são pecadoras e que precisam dela. Não há outra forma de se apropriar da graça se não for assim. Infelizmente, a religião que há hoje aí, cristã, ela pouco tem falado sobre isso, né? Coloca o indivíduo numa posição de superioridade, né? E não nessa posição de alguém que realmente precisa de um médico para a sua alma. Jesus, ele veio para os pecadores, porque não são os sãos, os que não estão doentes que precisam de médico, mas sim aqueles que estão doentes, mas sim aqueles que precisam de cura. E todos nós precisamos, toda a humanidade precisa, porque toda a humanidade é pecadora. Não somos como os religiosos, então, daquela época, que tinha zelo pela lei. E os religiosos, num primeiro momento, quando a gente lê as Escrituras, a gente condena os fariseus, a gente condena os saduceus, porque eles questionavam Jesus o tempo todo. Só que eles tinham muito zelo mesmo, eles queriam ter intimidade com Deus, eles queriam viver uma vida realmente de entrega a Deus. Porém, a religião deles fazia deles pessoas soberbas, pessoas orgulhosas, que se achavam mais do que os outros. Eles não achavam que aquela cadeira onde estavam os pecadores era para eles. Eles queriam sentar nas primeiras fileiras ao invés de sentar nas últimas fileiras, como Jesus ensina. Eles queriam ser lembrados por aquilo que eles faziam. Já o pecador dizia, Senhor, tem misericórdia de mim. Então muda a perspectiva de vida quando nós passamos a pensar biblicamente. Tudo muda. Nós não achamos que somos quem nós não somos. Tanto que a primeira mensagem minha foi mostrar sobre a questão do autoconhecimento, da visão que temos sobre nós mesmos. Isso muda. Então, todos nós somos pecadores e devemos ter um autoconhecimento de nós mesmos como tal. Devemos reconhecer que nossa fonte de alegria, nossa fonte de segurança, nossa fonte de certeza, nossa fonte de vida, só é proveniente da graça de Deus. Só é. A graça de Deus é aquilo que deveria nos alegrar muito. E, infelizmente, também há um problema. Porque na religião moderna, nesse cristianismo moderno, nessa coisa que os sociólogos da religião têm dito, que esse pós-cristianismo, as pessoas não vão para Jesus com a alegria que deveria. Elas vão para Jesus na expectativa de que Jesus pode fazer algo por elas. Jesus ainda não fez nada por elas, Jesus ainda vai fazer. Isso é muito ruim. Porque dentro das Escrituras Sagradas está um compilado de textos, está um amontoado de textos dizendo aquilo que Jesus já fez por nós, e não aquilo que ele irá fazer somente. Então as pessoas se relacionam com esse Deus em busca daquilo que ele pode fazer, que ele deve fazer, ou que ele irá fazer, mas não, ele já fez. E a nossa alegria, a nossa motivação é saber que ele já fez e continua fazendo. Ele continua amando eu e você com todos os nossos pecados. Como pode? Eu brinquei aqui semana passada, né? Você já emprestou o seu carro para alguém? E alguém bate no carro que você emprestou?
Como que você fica? A gente está batendo nas coisas de Deus o tempo todo, não estamos cuidando da criação, não estamos cuidando daquilo que Ele fez, nós não estamos cuidando da missão dEle, nós não estamos cuidando da igreja dEle, nós não estamos cuidando das coisas, e Ele ainda se inclina para ouvir cada um de nós nas nossas orações, nos abençoa com as bênçãos mais comuns da vida, com as bênçãos mais especiais da vida, e a gente ainda está esperando mais de Deus. Nossa motivação é saber aquilo que Ele já fez e não aquilo que Ele fará. E o que Ele fez? Ele derramou graça sobre os seus filhos e filhas. Contudo, quase sempre, quando é ministrado o tema da graça, e eu deixei por último isso, algumas perguntas elas vêm na cabeça das pessoas, justamente por conta de uma desvirtuação da religião cristã, né, do movimento cristão para a religião cristã. E essas questões são questões sistemáticas, de perguntas e respostas, e aí as pessoas vivem por isso, discutem sobre isso. Então, quais são as perguntas que vêm quando nós estamos falando de graça? Se Deus perdoa os pecados, qualquer um dos pecados, isso significa então que eu posso viver pecando? Porque se Deus perdoa, então eu posso pecar. Então faça de forma consciente aquilo que você quer fazer, e Deus vai perdoar depois porque Ele é bom. Essa é uma pergunta que pode ser levantada quando está se tratando o tema da graça. Que a gente fala, não, Deus em Cristo perdoa todos os seus pecados. Uma outra pergunta. Se Deus levou os meus pecados e toda a condenação que o pecado traria sobre mim, porque por causa do pecado veio a morte, então todos os homens morreram porque todos os homens pecaram. É isso que o apóstolo Paulo disse. Então, se essa é uma verdade, né, e Deus então tirou de nós essa condenação, porque a graça superabundou sobre o pecado, significa então que eu posso fazer aquilo que eu tenho de desejo, porque eu não vou ter nenhuma consequência em relação a isso. Então eu desejo fazer uma coisa, então eu vou lá e faço, porque Deus, Ele livra das consequências. Se minha salvação é prerrogativa somente de Jesus, e não há outra forma de ser salvo, senão pela mediação de Jesus, pela intervenção de Jesus, então eu não tenho que fazer absolutamente mais nada? São perguntas que são levantadas quando se trata do tema da graça. Porque graça é algo que ainda é um mistério de Deus. É um mistério a forma com que ela intervém no indivíduo? Não, porque é visível aquilo que acontece. O que é misterioso é sobre quem Deus derrama a graça. Sobre quem Deus derrama a sua graça para salvar aquele indivíduo. Por que Ele faz isso para Fátima e não faz isso para o Leandro? Por que Ele faz isso para Pâmela e não faz isso para Priscila? Esse é o grande mistério. E essa resposta, vocês perguntam para Deus quando vocês estiverem no céu. Porque essa resposta não tem. Agora, para essas perguntas que eu levantei, o apóstolo Paulo ele responde. Então, quero que você abra a sua Bíblia. No livro de Romanos, no capítulo 6, a partir do versículo de número 1 até o número 14. Diz assim: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça transborde? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Ou vocês não sabem que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também vivamos uma nova vida. Se, pois, nos tornamos unidos na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na sua ressurreição.
Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo pecaminoso seja destruído, de modo que deixemos de ser escravo do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que viveremos com ele também. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. No que se refere à morte, morreu para o pecado de uma vez por todas. No que se refere à vida, vive para Deus. Assim, vocês também se considerem de fato mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine no corpo mortal de vocês, levando-os a obedecer aos desejos malignos dele. Não ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de justiça para o pecado. Antes, ofereçam-se a Deus como quem saiu da morte para a vida. Ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de justiça para Deus. Assim, o pecado não deve ter domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém. Bom, na semana passada, eu falei sobre o texto do capítulo 5, quando o apóstolo Paulo está falando sobre a ofensa, o pecado e a morte e a graça de Deus. E colocando isso em lados paradoxais, mostrando que o pecado não é superior à graça de Deus. A graça de Deus é infinitamente superior, por isso ele faz a afirmação no final do capítulo 5, dizendo: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E aí, o apóstolo Paulo escreve Romanos num estilo literário muito interessante, que ele vai escrevendo e entendendo as perguntas que o seu leitor pode estar levantando. Então, ele faz toda a sua narrativa, a sua escrita, pensando assim: estou falando sobre esse tema, então logo vai vir essa pergunta. Então, ele já lança essa pergunta e responde essa pergunta. E é exatamente isso que aconteceu aqui. Ele disse lá no capítulo 5, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E olha o que ele está dizendo no versículo de número 1 do capítulo 6. Olha lá se não é a continuação e os questionamentos dessa afirmação que ele fez no 5. Que diremos então? Uma pergunta. Continuaremos no pecado para que a graça transborde? Ou seja, eu quero ver graça de Deus, eu quero sentir a graça de Deus. Para que a graça de Deus seja eficiente em mim, o que eu devo fazer? Pecar, porque daí onde tem pecado, tem graça de Deus maior. Então ele faz essa pergunta. Continuaremos no pecado para que a graça transborde? E aí ele responde: de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Meus irmãos, se a graça de Deus, ela superabunda no pecado, diante do pecado, se a graça de Deus, ela apaga os pecados, isso significa que nós nos tornamos vegetais e nada precisamos fazer mais? Não. A graça de Deus, ela não anula uma disposição mental. Pelo contrário, ela constrói uma disposição mental. Tudo o que acontece no indivíduo que passa pelo processo da graça de Deus, acontece na sua consciência. E aí a maior dificuldade de um teólogo, de um pregador, explicar isso para quem não sentiu isso, é difícil. Mas se há uma coisa que acontece no indivíduo que recebeu graça, é a consciência mudada. Uma disposição mental transformada e que leva esse indivíduo que pensa as atitudes e as ações. Não fica aqui, vai para a prática. E quando então nós estamos falando de pecado,
Logo, quando o indivíduo é alcançado pela graça, ele reconhece, ele tem vergonha de quem ele é. Se você ainda não se envergonhou de quem você é, meu irmão, minha irmã, você ainda não foi alcançado pela graça. Sabe, é vergonhoso quem nós somos diante de Deus. A nossa condição diante dele. Às vezes eu olho para algumas pessoas que eu julgo que são pessoas assim, extraordinárias no reino de Deus. E eu falo, que moral eu tenho para falar de Jesus quando esse indivíduo faz todas essas coisas? Quando eu estava lá no acampamento, lá no Instituto Peniel, pensando que aqueles 40 alunos estavam se preparando para sair dali e ir para uma missão transcultural, deixar os seus filhos numa base missionária, ficar 6 meses, 1 ano longe dos seus filhos por amor a Jesus. Eu falei, que merda de pessoa que eu sou. Porque olha o que as pessoas fazem por Jesus. E essa é a realidade. Quando nós somos alcançados pela graça de Deus, algo muda dentro de nós. E nós não ficamos inertes, nós não ficamos parados. E quando nós estamos falando de pecado, nós queremos fugir do pecado. Porque nós reconhecemos o lugar da presença de Deus. Nós reconhecemos quem Deus é, porque eu olho para mim e eu falo, quem que é você? Mas mesmo assim Jesus me ama. E aí então eu falo, meu Deus, como é poderoso isso. Como é extraordinário esse mistério de um Deus que consegue me amar sendo tão pecador como eu sou. E esse é o clímax da graça de Deus. Porque a gente reconhece o que Jesus fez. A gente reconhece o poder de Jesus fazendo o que ele fez por pessoas como eu. E aí eu falo, eu vou dar minha vida para esse Jesus. Porque eu não posso dar outra coisa. Porque nada que eu possa fazer pode retribuir esse ato tão generoso e gracioso dele em relação a mim. Então, quando o apóstolo Paulo ele faz essa pergunta, como nós continuaremos pecando se nós fomos tocados por esse poder? Como nós vamos nos submeter a um ato pecaminoso para quebrar essa comunhão maravilhosa que nós recebemos por meio de Jesus? Como? É mais ou menos como se você estivesse num lugar paradisíaco, maravilhoso, espetacular, que você sonhou em estar. E aí você falar assim, hoje eu não estou muito feliz nesse lugar, então eu quero ir para um lixão da vida. Sabe, esses lugares horrorosos, sujos, sei lá, um chiqueiro de porco, sei lá, estou pensando numa coisa suja aqui agora. É mais ou menos isso. Como que eu consigo trocar esse lugar? Sair desse lugar maravilhoso, da presença de Deus, onde eu reconheço quem Ele é, o que Ele fez por mim, o seu amor por mim, por um lugar de distanciamento. Como? O apóstolo Paulo faz essa pergunta, como nós conseguimos fazer isso? Então, meus irmãos e minhas irmãs, o apóstolo Paulo, ele quer elucidar nesse texto como deve ser a nossa postura. Ele diz, que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça transborde? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Esse viver no pecado não é ter algumas práticas pecaminosas. Nós somos imperfeitos. Nós erramos. E, claro, nós vamos errar sempre. O que ele está chamando de viver no pecado é você construir uma vida sem intimidade com Deus. E você sabe o que falta na igreja hoje? De verdade, estou falando hoje com muita lucidez isso. Falta intimidade. Falta intimidade com Deus. Falta nós reconhecermos que Deus é o lugar mais especial que nós podemos estar. Mas nós queremos trocar esse lugar o tempo todo. E nós queremos voltar para um lugar de onde nós saímos um dia.
Por quê? Porque há desejos pecaminosos dentro de nós, e isso evidencia o pecado dentro de você. Você quer uma evidência do pecado? É que você quer trocar o lugar paradisíaco pelo chiqueiro de porco. Isso evidencia o pecado dentro de você. A gente fala de Deus como um ser supremo, maravilhoso, santo, mas na verdade o nosso desejo é escapar dele. As pessoas usam as perguntas, né? Pode fazer, não pode fazer? Pode. A Bíblia diz que é certo fazer isso ou não é? Meu irmão, quebra a comunhão sua com Deus ou não? Isso te distancia do Senhor, da intimidade com Ele? Está dito. Se sim, está errado. Se não, está certo. Se faz você glorificar a Deus, se faz você fazer com que Deus seja reconhecido, se é para a glória de Deus, está tudo certo. Agora se glorifica você mesmo, se glorifica as pessoas que estão do seu lado, não está certo. Porque é a glória de Deus. Então, o que é viver no pecado? É a mentalidade que a gente tinha antes de ser alcançado pelo Espírito, se é que todos nós fomos alcançados pelo Espírito aqui. Eu não tenho dúvidas nenhuma. Fui alcançado pelo Espírito. Porque a minha visão de mundo mudou. Se vocês estão vendo esse cara aqui falando hoje, pergunte para a Cristiane depois quem era esse cara alguns anos atrás. A minha consciência mudou. E eu não sei viver sem Jesus. Mas eu não sou paradigma para ninguém, eu não sou exemplo para ninguém. Agora, o que eu quero é que o Espírito de Deus, ele toque você, se você ainda não foi tocado. Eu quero que ele mostre para você o quanto você está num lugar privilegiado e que você, como os anjos fazem, né? Os anjos fazem o certo. Os anjos sabem quem é Deus, os anjos reconhecem o poder de Deus. Então, o que eles fazem diante de Deus? Eles se prostram e cantam durante a eternidade toda: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Essa é a vida dos anjos. Porque os anjos sabem quem é o nosso Deus. Mas nós não sabemos. Mas muitos de nós não sabemos. Porque nós ainda não fomos alcançados pela maravilhosa graça. A nossa consciência de Deus, habitada pelo Espírito, ela precisa ser honesta. E ela não pode ter acomodação. Nenhuma pessoa que foi alcançada pela graça é acomodada. E aí o Branham Manning, no seu livro, que é o livro que eu estou embasando aqui as minhas mensagens, ele diz: há uma belíssima transparência nos discípulos honestos, que nunca usam máscara e não fingem ser nada do que são. Os fariseus sentam-se nas primeiras fileiras, mas os maltrapilhos ficam no fundo, batendo no peito e sussurrando: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Isso é ser honesto. Isso é ser alcançado pela graça. Isso é depender de Deus todos os dias. E não achar que nós somos melhores ou piores, enfim. Nós precisamos saber a beleza, o poder, a alegria que é estar na presença de um Deus que nos escolheu e não fomos nós que escolhemos Ele. Você não escolhe Deus, porque a natureza sua não quer Deus. Pelo contrário, leia o apóstolo Paulo e você vai ver que o apóstolo Paulo diz que você é inimigo de Deus se você viver para você mesmo. Eu tenho uma expressão que eu uso quando eu vejo pessoas que vão se distanciando da vida com Deus, que é: a pessoa está entregue a si mesma. E é exatamente essa frase que eu encontrei, pensando nessa frase, eu encontrei uma outra frase um dia no Facebook, e para mim agora é a frase que eu uso e faz todo sentido. O diabo, que é o inimigo nosso, ele não quer que você faça a vontade dele. Algumas pessoas têm medo do diabo, né? Tem medo de servir o diabo. Só que o diabo não tem pretensão de levar você para os lugares horrorosos, para os lugares feios, para os lugares horríveis, para a desgraça imediata da sua família. Não, o diabo não quer isso. O diabo só quer que você siga você mesmo. Nada mais do que isso. E segue você mesmo para você ver o que acontece com a sua vida. Experimenta.
seguir você mesmo. Seguir os seus pensamentos, seguir os seus planejamentos, seguir as suas próprias vontades, seguir os seus desejos. Experimenta fazer isso. E você vai ver o que vai acontecer a médio e longo prazo. Não experimente isso. Não siga a sua vontade. Não ache que porque aonde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus, você pode fazer aquilo que você quer. Porque o pecado tem sim consequências e muito sérias. E para você pecar é só você seguir você. Siga você. E você saberá o que é o pecado. Então, meu irmão, minha irmã, isso não é novo. Isso é primitivo e está nas primeiras páginas da Bíblia. Adão e Eva, não comam desta fruta, desta árvore. Porque o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Tá bom, Deus? Aí eles vão lá e vem uma serpente, que é o diabo, e fala, eu estou aqui traduzindo as palavras do diabo, faça o seu desejo. Você não está com vontade de comer? Pode comer. Não vai acontecer nada. Sabe o que vai acontecer? Você só vai ficar melhor, porque você vai ser igual a ele. Já pensou você ser igual a ele? Ele é tão sábio, ele é tão santo, ele é tão forte, ele é tão bom. Então come. Porque você não vai morrer. E eles comem. É imediata a morte? Não é. Mas eles morreram. E porque eles morreram, olha a consequência aqui hoje. Então, meu irmão, minha irmã, toma cuidado. Porque o pecado, ele não é feio, ele é sedutor. Estar longe de Deus é maravilhoso do ponto de vista humano. Mas é a maior desgraça que pode acontecer nas nossas vidas. O duro é quando nós construímos essa lógica do ponto de vista religioso, e aí a gente se torna moral. O certo é a gente construir essa ideia do ponto de vista teológico, que é a intervenção direta do Espírito Santo na vida do indivíduo. E aí isso é natural. Não é uma questão moral. Não é uma regra que tem que ser seguida. É como se existisse dentro de nós alguém que diz, não é o melhor para você. Não glorifica a Deus. Não faça isso, mas faça aquilo. Viva para a glória de Deus. Eu sei que tem um monte de gente fazendo um monte de coisa, mas você não é esse monte de gente. Você é meu filho. Eu te separei para mim. Você terá as suas recompensas por me obedecer. É mais ou menos isso. Por isso, o segundo ponto dessa mensagem, nós devemos continuar pecando? Não. De maneira nenhuma, de modo nenhum, o apóstolo Paulo diz isso. Agora, como que deve ser a vida então? É uma nova vida. É isso que ele está dizendo. Se a graça é um presente que não depende de mim, se a justificação ela não depende de mim, se a vida eterna não depende de mim, então, o que depende de mim? O que eu tenho de fazer? E aí o apóstolo Paulo, ele fala uma série de coisas que muitas vezes a gente lê esse texto e a gente nem percebe. Olha o que ele diz no versículo 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também vivamos uma nova vida. O que é algo novo? Essa cadeira aqui é nova? Vocês viram ela a primeira vez que vocês estão vendo ela? Quantas vezes vocês já viram essa cadeira? Então, ela não é nova. Ela é nova no seu estado de conservação. Ela não é nova para você. Talvez a vida que Cristo quer te dar, você ainda não está enxergando. Por quê? Porque é uma vida nova. E o que é uma vida nova? É uma vida diferente da vida que você tem levado hoje. É você
conhecer, viver e experimentar coisas que você não experimentou até agora. Isso é novo. Por isso que eu digo que é complicado dizer isso, porque o Espírito Santo o tempo todo está tentando fazer isso dentro da gente, se somos habitados pelo Espírito. Mas eu fico pensando quem não é habitado pelo Espírito, me ouvindo falar essas coisas. O quanto não faz sentido nenhum. O quanto é mais fácil você pegar um monte de regra e falar assim, deixa eu ver qual regra aqui que eu obedeço e qual que eu não obedeço, então agora eu vou começar a obedecer. E não é isso. É uma vida nova, um pensamento novo, uma visão nova, uma expectativa de vida nova, um jeito novo de ser, de viver, de olhar os outros. É tudo novo. Foi isso que eu vivi lá atrás, há mais de 20 anos atrás. Algo maravilhoso que mudou completamente a minha vida. Eu era alguém dependente de algumas coisas. Depois daquele dia eu falei, nunca mais eu vou depender disso. E algo mudou. Eu tinha uma visão sobre as pessoas e a minha visão tem mudado. Eu tinha um monte de coisas na minha cabeça que eu achava que era certo e eu descobri que estava tudo errado. Porque eu comecei a viver algo novo. Aquilo que eu vivi novo lá atrás já se renovou muitas vezes. Porque a gente não é um ser humano estático. A gente vai melhorando na presença do Espírito cada vez mais. Refinando a nossa disposição mental. Lapidando a nossa forma de viver no Senhor e com as pessoas que estão no rebanho do Senhor. Mas isso só quem passou pelo mistério da graça de Deus sabe o que eu estou dizendo. Por isso é uma nova consciência, um novo pensamento, um novo estilo de vida. Novas palavras saem da nossa boca. Tudo fica novo. Eu não sei ficar explicando essa questão esmiuçada. É novo. Mas o apóstolo Paulo ele diz algo ainda mais poderoso para quem já experimentou isso. Ele diz assim, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo pecaminoso seja destruído, de modo que deixemos de ser escravo do pecado. Eu tinha um pastor, que foi o pastor que descobriu a minha vocação, uma pessoa que eu admiro muito até hoje, e ele dizia uma coisa assim que eu não esqueço. Ele sempre falava, se você parar no reino de Deus, você não fica como você está. Não, e isso é um fato, eu já vivi isso. Se você caminhou uma milha, você para e fala, aqui acho que está bom. Você não vai parar nessa milha. Sabe o que vai acontecer? Você vai começar a voltar para trás. E sabe quem que vai aparecer? Isso que o apóstolo Paulo está falando. O velho homem. Que está ressuscitando de novo. Que não está sendo crucificado. E, cara, o velho homem era aquele que tinha uma consciência que não é a consciência do novo homem. Então, o que eu estou querendo dizer? Você começa a fazer aquilo que você sempre fez. Você volta naquele espiral de novo. De tudo que você fazia lá atrás, você começa a fazer de novo. Experimenta parar para você ver, se você não consegue, se você não começa a voltar. E aí o Brennan Manning, eu já falei para vocês que o Brennan Manning é uma pessoa que tinha um problema com álcool. Pastor com problemas com álcool. E ele diz algo assim sensacional, as palavras dele no final do livro, que ele diz assim, guardo no coração um único medo legítimo. Depois de ter me sido concedido um lugar no banquete de casamento, o pensamento de retornar em algum momento à miséria e à imundícia, ao frio e à escuridão das estradas e esquinas, das ruas e becos de uma vida centrada em mim mesmo, enche-me de santo pavor. Do fundo do meu coração eu oro nas palavras de Agostinho. Senhor Jesus, não permitas que eu me deite sem dizer que te amo. E protege-me, porque eu poderia hoje te trair. Maravilhoso. Que medo que eu tenho de voltar ao velho homem.
Porque eu saí de lá. E eu não posso voltar para lá. É uma vida estática andar com Jesus? Não é. Você andou 1 milha, agora vai para a 2ª, vai para a 3ª, vai para a 4ª. Porque se você parar, você não vai ficar parado. Você vai voltar. O apóstolo Paulo ainda diz mais. Assim, vocês também se considerem de fato mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine no corpo mortal de vocês, levando-os a obedecer aos desejos malignos dele. Não ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de justiça para o pecado. Antes, ofereçam-se a Deus como quem saiu da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de justiça para Deus. Dá para eu dizer assim, mão esquerda, vai lá na porta e cumprimenta o Alex, por favor. Dá para dizer isso? Para a mão ir lá, quem que tem que ir? Meus irmãos, minhas irmãs, nós adoramos a Deus no corpo. Nós adoramos a Deus com a nossa consciência, com o nosso corpo físico. Nós também ofendemos a Deus no corpo, com a nossa consciência e com o nosso corpo físico. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: entregue o seu corpo. Entregue tudo o que você é, de forma mais assim, holística, integral, para ser instrumento de justiça de Deus. Só que não dá para dizer assim, mente, vai lá e faz. Tem que ir o corpo inteiro. Então não dá para você pensar numa vida melhor, se o seu corpo não viver uma vida melhor. Não dá para você pensar na missão do reino de Deus, de pensar assim, nossa, como é bom viver na missão de Deus, né? Como é legal as pessoas que vivem a missão de Deus, se o seu corpo não vai e faz. Não dá para você pensar nada de forma fragmentada. Você precisa fazer com todo que você é. Entregue todos, ofereçam os seus membros como justiça de Deus no mundo. É tudo que você é. Não é uma parte. É tudo. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu queria concluir essa série. Eu sei que eu já estourei o tempo, viu, Gui? Mas rapidinho. Eu vou concluir com algumas palavras do Brennan Manning. São 3 citações. Eu só vou ler elas, porque eu julgo elas muito importantes para encerrar essa série. A primeira delas. O pessoal da música já pode vir aqui e ficar se aprontando. Olha o que ele diz. O amor tem suas próprias exigências. Ele não pesa e não poupa nada, mas espera tudo. Talvez isso explique nossa relutância em arriscar. Sabemos muito bem que o Evangelho da Graça é irresistível chamado a amarmos da mesma forma. Não é de admirar que muitos de nós escolham entregar a alma a regulamentos em vez de viver em união com o amor. Não há maiores pecadores do que os supostos cristãos que desfiguram a face de Deus, mutilam o Evangelho da Graça e intimidam os outros através do medo. Eles corrompem a natureza essencial do cristianismo. Na frase contundente de Eugene Peterson, eles estão dizendo mentiras sobre Deus e malditos sejam. O que Brennan Manning está dizendo aqui? Que uma das coisas mais fantásticas da graça de Deus é o amor. O amor de Deus é algo que é profundamente explícito naquele que recebeu a graça de Deus. Lembra de quem você é. E lembra aquilo que Deus faz com você, mesmo sendo quem você é. Mas isso não fica apenas na relação vertical com Deus. Isso precisa ir para a relação horizontal. Ou seja, você recebeu um amor tão grande, tão profundo, sendo quem você é. Aprenda a amar as pessoas que estão do seu lado, assim como Deus amou você. E essa é a parte mais difícil. E por isso, não tem como recebermos de Deus salvação, recebermos vida eterna e ficarmos parados. Nós fomos chamados para amar como Deus amou. Agora, amar quem? Ame o seu próximo.
Quem é o próximo? Quem está próximo de você. Quem são as pessoas que estão próximas de você todos os dias? Então ame essas pessoas. Mas amar, meu irmão, não é um sentimento. Amar é uma decisão. Decida amar. Quando você decide amar, você decide perdoar. Quando você decide amar, você decide ser humilde. Quando você decide amar, você decide fazer um monte de coisa. Porque o amor é aquilo que o amor faz. O amor é aquilo que só o amor pode fazer. Nada pode fazer as coisas que o amor faz se não tiver amor. Uma outra frase do Brennan Manning. A igreja professa dos maltrapilhos precisa juntar-se a Madalena e a Pedro, no testemunho de que o cristianismo não é primeiramente um código moral, mas um mistério permeado de graça. Não é essencialmente uma filosofia do amor, mas é um caso de amor. Não é agarrar-se com unhas e dentes às regras, mas é receber um presente de mãos abertas. Se as nossas igrejas se colocassem no lugar de Maria Madalena e de Pedro, né? Vocês lembram quem são? Maria Madalena e Pedro? É essa pessoa, essas duas pessoas que Jesus ama. Aonde muito pecado foi perdoado, muito amor é dado. Palavras de Jesus a Maria Madalena. Aonde muito pecado é perdoado, muito amor é dado. E a última citação. Os nominais. Quem são os nominais? Aqueles que se dizem cristãos, mas não são. Os nominais simplesmente não entendem. Eles ouvem a palavra de Deus, mas não lhes fala interiormente. O mundo não visível, ou seja, o mundo espiritual não existe. A história de amor da Bíblia é para criancinhas na escola bíblica dominical, não é para adultos racionais. A fé é uma relíquia da Idade Média. Não dá para pagar o aluguel, fazer sopa ou comprar computador com a religião. O que conta são músculos, inteligência, conexões e exércitos mais poderosos. O resto é ópio do povo. Os nominais não conhecem o segredo. O tesouro está escondido dos seus olhos. Os valores e o estilo de vida da ralé maltrapilha lhes são simplesmente incompreensíveis. Apenas o maltrapilho compreende com o acerto em que consiste a vida. Nenhum esforço é grande demais, nenhum empreendimento ousado demais, nenhum sacrifício doloroso demais por amor ao reino de Deus. O maior risco que ele poderia jamais correr é ainda ínfimo demais diante de Deus. Eu falei 3, mas é 4. A última. Os maltrapilhos não são santos, mas buscam crescimento espiritual. Aceitam conselhos e críticas construtivas com naturalidade. Tropeçam com frequência, mas não gastam horas sem fim em autorrecriminação. Arrependem-se depressa, oferecem um momento fraturado ao Senhor. Seu passado foi crucificado com Cristo e não existe mais, exceto nos recessos mais profundos da eternidade. Imerso na condição humana pecaminosa, o maltrapilho luta para ser fiel a Jesus. Tomando a cruz de seu eu ferido a cada dia, ele peleja contra a fadiga, a solidão, o fracasso, a depressão, a rejeição, a ferroada da descoberta da infidelidade na pessoa que ele considerava mais digna de confiança. A estrada do maltrapilho conduz sempre ao Calvário. Amém. Vamos ficar de pé, vamos cantar.